Louvamos a Ele, adoramos a Ele, e chegou o momento de nós ouvirmos Deus falar conosco. Glórias a Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, essa noite eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava em casa e me peguei a meditar numa palavra, uma palavra que muito fala comigo, que mexe comigo. Eu quero compartilhar com os irmãos a noite desse dia. Louvar a Deus por mais uma vez estar na casa de Deus, na presença de Deus. Quero aqui, ainda antes de pregar, trazer uma breve justificativa. Talvez os irmãos, as irmãs, a igreja não me vê periodicamente aqui na igreja, mas o meu trabalho eu trabalho num horário meio complicado, meio diferente. E por conta disso eu fico um mês, todos os finais de semana trabalhando, sexta, sábado e domingo. E aí o outro mês eu estou de folga todos os finais de semana. E aí quando eu estou de folga todos os finais de semana eu tenho que intercalar entre a igreja, a família, enfim. Que os irmãos entendam de bom grado e que orem por nós, por mim e por minha família. Nós que somos, irmãos, igrejeiros, que gostamos da igreja, que gostamos do culto, que gostamos da festa em Deus, nós sentimos muita falta de estar na igreja, de estar nos cultos, de estar adorando a Deus, ainda mais nós que éramos muito ativos na igreja. E aí nos dá uma saudade, uma falta, e às vezes eu estou trabalhando, e eu trabalho 6 meses de dia, 6 meses de noite, e agora eu estou na escala da noite, e às vezes me pego na Santa Ceia, trabalhando, e aí o coração está aqui, mas a responsabilidade também precisa estar lá, porque é de lá que chega o sustento em casa, é de lá que paga as contas. Então eu quero pedir para os irmãos continuar orando por nós, por mim e por minha família. Se os irmãos aceitam esse pedido de oração, fale amém em nome de Jesus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Enquanto os irmãos procuram a palavra de Deus, folheiam a palavra de Deus, eu quero aqui uma vez mais agradecer ao pastor Moisés e a família. Muito obrigado pela honra de uma vez mais nos ceder o altar para falarmos da palavra de Deus. Agradecer a todos os irmãos, obreiros, amigos que oram por nós, que oram pelo nosso ministério, que querem o bem. Deus abençoe a todos vocês. A igreja, de uma maneira geral, receba o nosso carinho, o nosso respeito, e a minha oração continua sendo que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a vida de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado. Texto da palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse:
dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar os seus assentos. Irmãos, para a noite desse dia, eu meditava ao longo da tarde nesta palavra, porque o Espírito do Senhor avivou a minha alma para meditar nessa palavra. E segundo a graça que o Espírito do Senhor nos der, eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra subordinada ao seguinte tema: não negocie a sua herança. Não negocie a sua herança. O primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 21, nos traz essa história, a saber, a história deste homem, servo do Senhor, chamado Nabote. Mas para fazer vocês entenderem um pouco do que o Senhor avivou no meu coração, eu preciso voltar até o capítulo de número 16 e fazer um pano de fundo aqui, para te situar no contexto do texto a qual iremos falar. É bem verdade que o capítulo de número 16, a partir do versículo de número 30, ele vai nos falar sobre o reinado de Acabe. O versículo 30 vai nos remeter aqui, vai nos fazer uma introdução sobre quem era, como governava, qual era o seu caráter, o modelo que agia, da linhagem que ele veio, e nos faz um parecer a saber, dizendo: e fez Acabe filho de Onri o que parecia aos seus olhos, mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu como se fosse coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Quando olhamos para este cenário, agora começamos a entender como é que estava a nação de Israel. É bem verdade que a nação aqui, ela está passando um dos dias mais negros da sua história, porque o que me chama a atenção é que quando Acabe começa a reinar em Israel, ele vai fazer alianças políticas, e uma das alianças que ele faz é o casamento com Jezabel. O que me chama a atenção é que o texto nos faz saber que essa mulher aqui, ela era filha de um homem chamado Etibaal. O nome Etibaal aqui, o pai de Jezabel, ele no original quer dizer consagrado a Baal. Ele era sacerdote de Baal, e como se fosse coisa pouca ele ser sacerdote de Baal, ele consagra Jezabel, sacerdotisa de Baal. E o que me chama a atenção é que quando Acabe faz aqui aliança com este homem, com esta mulher, ele traz para dentro da nação de Israel o lugar, a capital da adoração, o lugar onde as pessoas buscavam a presença de Deus, aonde se Deus manifestava de uma maneira profunda e plena, mediante aos olhos de todo mundo. Quando essa mulher entra no reino de Israel, ela implanta no reino de Israel o culto a Baal. Ela é tão poderosa diante desse homem chamado Acabe, que se tornou seu marido, a ponto de fazer ele aqui edificar um lugar onde se adorava Baal em Samaria. O que me chama a atenção é que o tempo vai passar aqui, e quando o tempo passa mediante o que essa mulher está implantando na nação de Israel, a nação de Israel começa a perder a sua identidade, a ponto da nação de Israel não saber mais a quem adorar. Uma hora adorava Deus, uma hora adorava Baal. E o que me chama a atenção é que quando a identidade se perde, o povo começa a ficar com a sua alma doente, com o seu espírito doente, com a adoração doente, com a entrega doente, a ponto da nação de Israel perder a essência da adoração. Um lugar onde foi colocado ali para ser a capital da adoração, onde eles viram com os seus próprios olhos milagres poderosos da parte de Deus, eles começam agora a adorar a Baal. E a adoração de Baal era uma adoração terrível,
terrível, a qual fazia o povo ali perder a sua identidade. O que me chama a atenção é que Jezabel corrompe o coração, aleluia, dos profetas que profetizavam naquele lugar, a ponto dos profetas ali de Israel se venderem para esta mulher e para o culto que ela ofertava ao seu Deus. O que me chama a atenção é que para tudo isso Deus ainda tem os seus remanescentes, a ponto do texto bíblico nos falar que um homem ali chamado Oséias, ele pegava e escondia de 50 em 50 profetas, aleluia, dentro de uma caverna e os alimentava de pão e de água. Num tempo desse, numa hora dessa, num contexto desse, Deus ainda conta com as suas testemunhas. Eu quero numa hora dessa, na introdução dessa mensagem, dizer que num tempo difícil a qual estamos vivendo, Deus ele sempre tem as suas testemunhas, aqueles que não se vendem mediante ao sistema de Jezabel, aqueles que não se encurvam diante a adoração a Baal, ainda que alimentado por pão e por água, tem o seu coração sincero para adorar e para buscar ao Deus de Israel. E na noite desse dia, eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão passando sobre aqui, aleluia, neste lugar, e está contemplando o coração sincero, adoração sincera, aquele que chegou aqui sem reserva para entregar ao seu Deus uma adoração a qual possa chamar a sua atenção. Quando eu olho para o texto sagrado aqui, aqueles que não se venderam foram mortos pelo sistema de Baal, aleluia, de Jezabel, a ponto de agora, aleluia, a nação perder toda a sua identidade. E quando eu falo que ela perdeu a sua identidade, a nação está doente, mas para a doença de uma nação, Deus ele tem os seus remédios, Deus ele tem aquele que vai chegar como resposta de Deus, como remédio de Deus, como cura de Deus, para curar uma nação doente. E no capítulo de número 17, a Bíblia vai nos mostrar o remédio que Deus levanta, a ponto do texto dizer, então Elias o tisbita, um dos moradores de Gileade, é aquele que chega como, aleluia, correção de Deus, como remédio de Deus, para curar uma nação doente. Deus ele ainda tem os seus remédios para curar a dubiedade do povo. Deus ele permanece com seus remédios para trazer a nação diante dos seus pés. Deus ele ainda tem os seus meios, ele tem os seus métodos, ele tem o seu jeito de fazer, a sua maneira de proceder, a sua hora de indagar. Deus ele não vai deixar com que o sistema mundano ele tome conta da igreja. A igreja está no controle da onipotente mão de Deus, da potente mão do Senhor. Deus não perdeu a rédea da igreja, Deus continua levando a igreja da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, para a hora que ele quer, para que o nome dele seja glorificado. Ainda que os olhos do mundo, aleluia, olhem para a igreja e pensem que a igreja perdeu a sua direção, Deus ele não perde a direção da igreja. A igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja, a igreja fiel, aquela que não se corrompe, aquela que não se vende, aquela que não apostata, ela ainda está mediante, aleluia, ao controle de Deus. A igreja permanece fiel, caminhando fiel, sendo fiel, pregando a palavra fiel, porque Deus ele permanece fiel para com seu povo e para com a sua igreja. Deus não vai deixar uma igreja doente, ele não vai deixar uma igreja sem um alimento espiritual que venha curar a alegria, aleluia, a fome de um povo. Deus permanece ainda com toda a autoridade sobre a igreja dele na terra, entregando para a igreja um alimento sadio, para que essa igreja possa caminhar mediante a tempos difíceis. E quais os tempos que são mencionados aqui nesse texto? Na noite desse dia, eu trago um alimento desse, um tutano do céu, aleluia, preparado por Deus, para encher a tua alma, para encher o teu coração, para te colocar de pé e te fazer entender que Deus não perdeu o controle da igreja. Ele não perdeu o controle da igreja. Implantou o culto a Baal. Matou-se os profetas de Deus. Os que foram salvos estavam escondidos a pão e água. Mas Deus estava guardando para uma hora especial, específica. Aleluia! Deus ele guarda os fiéis para uma hora específica. Elias entra no cenário da história. Capítulo 17 é o capítulo da apresentação daquele que não era conhecido para os homens, mas era conhecido diante de Deus. A ponto do ministério dele ser um ministério relâmpago e ele ficar conhecido como o leão dos profetas. No tempo onde todo mundo se vendia, Elias não se vendeu. Porque Deus tem os seus remédios. E o remédio de Deus é especial.
Ele chega para uma cura certa, na hora certa, no tempo certo. E Elias começa o seu ministério. Capítulo de número 17, conhecemos o texto. Capítulo 18 é o capítulo que Elias está no monte ali, enfrentando os profetas de Baal e os profetas de Azera. O que me chama a atenção é que, mediante tudo isso, o altar de Deus estava quebrado. A capital da adoração perdeu seu altar. O altar de Deus foi esquecido. Já não se adorava mais ali. E quando ele vai até aquele monte, naquela batalha com os profetas de Baal e com os profetas de Azera, doeu a minha alma quando eu li a primeira vez, que o texto diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Estava quebrado porque caiu em desuso. Estava quebrado porque não era mais utilizado. O altar estava quebrado. Eu estou falando da capital da adoração, onde Deus descia no monte e o monte tremia. Eu estou falando do lugar onde Deus, aleluia, aos olhos de todo mundo, fez o povo atravessar o mar em pé enxuto. Eu estou falando de uma nação que ela via a providência de Deus à noite como uma coluna de fogo, e via a provisão de Deus como uma nuvem de dia. Eu estou falando de uma nação, aleluia, que experimentou o sobrenatural de Deus. Eu não estou falando de uma nação, não, eu estou falando de Israel. Mas o altar do Senhor agora está quebrado. Elias sobe no monte, a Bíblia diz, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele restaura o altar, ele conserta o altar, aleluia. E vocês conhecem o texto, é só um pano de fundo na introdução, para chegarmos aonde o Senhor quer que cheguemos. Capítulo de número 19, aquele profeta que apareceu como remédio de Deus. No capítulo 18, guerreou contra os profetas de Baal e de Azera. No capítulo 19, esse homem está em depressão. Ele quer se esconder do chamado. Ele entra no deserto sozinho. Ele foge de Deus. Ele se esconde da responsabilidade. Mas Deus, ele nunca vai abandonar aqueles que são seus. Capítulo de número 20. O que me chama a atenção é que agora 32 reis vão se levantar para guerrear com a nação de Israel. Acabe está sentado no trono, tem a coroa na cabeça e o cetro na mão. Mas 32 reis vão se ajuntar para invadir a nação de Israel, e o texto diz que o Senhor, ele vai dar a vitória a Acabe, não por amor a Acabe, mas por amor a Israel. E o texto diz que Acabe vai vencer aquela batalha, porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. Ele recebe uma orientação de Deus, mas ele não cumpre a orientação de Deus. Ele faz aliança com Ben-Hadad, ele quebra princípios. E eu aprendi que quando a gente quebra princípios, a gente é quebrado por eles. Deus falou para ele fazer de uma forma, ele fez de outra. Mas quando ele acha que está tudo bem, Deus tem as suas vozes na terra. E eu quero louvar a Deus pelos profetas de Deus que estão na nave desta igreja. Eu quero louvar a Deus por aqueles que se levantam com a voz profética para entregar um recado de Deus, um recado do céu. Aleluia! Independente se doa ou se doer, queira ou se não querer. Eu quero louvar a Deus por aqueles que são profetas do Senhor, que independente da espada do homem na terra, tem compromisso com o Deus do céu. Quando ele acha que está tudo bem, Deus levanta o seu arauto. E o profeta de Deus não tem compromisso com o homem. O profeta de Deus tem compromisso só com Deus. O homem goste ou não goste, torça ou não o bigode, fique de cara feia, profeta de Deus não tem compromisso com o homem. Ele entrega o recado de Deus. Pode ser rei, governador, presidente da república, mas se Deus mandou, está mandado. Ele chega até Acabe, e ele vai falar para Acabe desta maneira: assim diz o Senhor,
porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Acabe recebe esta mensagem dura de Deus, e o texto termina dizendo: e foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio para Samaria. Em Samaria, Acabe tinha uma casa de veraneio, aonde ele descansava das suas batalhas. E entrando no texto que fizemos menção, capítulo de número 21, o texto diz: e sucedeu depois dessas coisas. De quais coisas? Da batalha com os 32 reis, da mensagem dura que ele recebe do profeta de Deus, por não ter cumprido e não ter feito a vontade de Deus. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha, que estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela uma outra vinha melhor do que ela, e se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Quem era Nabote? Nabote era um servo fiel de Deus. O texto nos diz aqui, e nos faz a entender, que ele era órfão de pai e mãe. Ele recebeu essas terras, aleluia, do seu pai. E o que me chama a atenção aqui, é que ele estava, ou morava em Jezreel. E a palavra Jezreel significa Deus semeia. E o que me chama a atenção aqui, é que agora Acabe vai querer tirar de dentro de um lugar quem ele não semeou. Eu tenho que entregar uma palavra de Deus aqui. Só pode te tirar daqui quem te semeou aqui neste lugar. Aleluia. Jezreel significa Deus semeia. E quando ele está ali, ele tem uma horta, ele tem uma vinha. E quando a gente estuda o texto, dentro da história do texto sagrado, o texto diz que ele, todas as vezes que entrava dentro desse recinto, desse lugar, ele sentia a presença do seu pai. Ele lembrava dos dias em que ele passou com seu pai, trabalhando dentro dessa vinha. Agora o pai de Nabote morreu, a mãe de Nabote morreu. Ele recebe como herança essa terra, essa propriedade. E o que me chama a atenção é que ele está ali e está feliz naquele lugar. A propriedade de Nabote, ela ficava num lugar privilegiado. Ficava às encostas dos muros do palácio do rei. Era uma casa de veraneio, mas era um lugar privilegiado. Olhando a grosso modo assim, quando avaliamos o texto, até parece que Acabe está recusando uma proposta que era muito boa, porque negociar com o rei, vender a propriedade para o rei, parecia algo que lhe trouxesse uma estabilidade financeira. Mas quando eu olho para esse texto aqui, é importante a gente saber de algumas coisas que o texto nos diz. Uma das coisas que era proibido ali em Israel na época de Nabote, era vender a terra, era negociar a terra. Toda a terra de um israelita só era permitido negociar se fosse em caso de extrema necessidade, aleluia, e mesmo assim não podia negociar toda a terra, era apenas parte da terra, e depois no ano de jubileu, essa terra deveria voltar para o seu dono oficial. O que me chama a atenção é que negociar a terra aqui, está lá em Levítico 25, 23, falando da posse da terra. A posse da terra era dada para essas pessoas como um empréstimo pessoal de Deus, porque o texto diz: porém a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo, aleluia. A terra é de Deus, não podia se negociar a terra, não podia vender a terra, não podia fazer negócio com ela, apenas em extrema necessidade, parte da terra a se devolver no ano do jubileu. Nabote era crente, era um homem cheio de Deus, conhecia a palavra de Deus. Quando chega para ele a mensagem do rei, para que ele vendesse essa terra para o rei, talvez a primeira coisa que ele lembra é que era propriedade do pai, que ele ganhou como herança do pai, e que fora ter recebido de herança do pai, ainda tinha palavra, aleluia, que não permitia que ele vendesse ou negociasse nessa terra. Talvez nos dias de hoje nem consultávamos a palavra de Deus, já iríamos assinar os contratos, fazer o negócio, receber o dinheiro, mas Nabote é diferente. Ele vai primeiro buscar a presença de Deus, e o que me chama a atenção é vender
a herança que o pai deu. E quando eu olho para o convite de Acabe aqui, é um convite meio que estranho, porque ele está falando aqui: venda-me a tua vinha, eu quero a tua vinha, dá-me a tua vinha, aleluia, para que me sirva de horta. E eu preciso fazer, aleluia, um comparativo aqui, porque vinha, aleluia, é uma árvore feia no seu começo de vida, é uma árvore seca, sem folha, parece um monte de galho seco plantado numa terra de difícil plantio. Mas o que me chama a atenção é que quando ela vai florescendo, quando ela vai ganhando as suas flores antes de frutificar, é uma árvore frondosa e bonita. Sabe o que me chama a atenção? É que a vinha, ela pode ser plantada, aleluia, em terrenos difíceis e terrenos pedregosos, mas quando eu olho para a horta, eu vejo algo que não tem raiz, eu vejo algo sem profundidade, eu vejo algo que é bonito aos olhos, mas não aguenta as intempéries da vida. Qualquer chuva pesada, qualquer vento, aleluia, mais hostil, a horta morre primeiro. Sabe o que o diabo está fazendo aqui nesse texto, querendo nos colocar aqui dentro do contexto geral? É que ele está querendo tirar a herança que Deus nos deu, para nos dar alguma coisa que é passageiro, alguma coisa que não tem profundidade, que não tem raiz, aleluia, que não tem força, aleluia, para caminhar. Mas Deus, ele nos plantou como vinha de Deus aqui neste lugar, para que você tenha raiz, para que você cresça segundo a orientação de Deus. A início parece, aleluia, de pouca beleza, mas daqui a pouco você vai frutificar, você vai florescer. Você é a vinha de Deus. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Você é a vinha que Deus plantou aqui neste lugar. Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Olha a proposta. Olha a proposta. Quando Acabe faz essa proposta, ele está quebrando aqui um dos mandamentos. Êxodo 20, 17. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem a serva do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Acabe, quando ele deseja a vinha de Nabote, ele está quebrando o princípio, quebrando o mandamento. Ele está olhando para uma coisa que não pertencia a ele. E sabe o que me chama a atenção? Aleluia, que ele desejava aquilo ali, não porque ele gostava de vinha, é porque ele não gostava que Nabote tivesse um lugar bonito ao pé do seu palácio, talvez para roubar a beleza do palácio real. Ele queria que fosse exclusivo para ele, mas só tem tempo de cobiçar o que é dos outros, aquilo que já perdeu, o que era seu. Só tem tempo de cobiçar o que é dos outros aquele que já perdeu o que era seu. Ele tinha perdido o contato, teve uma oportunidade no capítulo de número 20 e desperdiçou. E no final do capítulo 20 ele é repreendido pelo profeta de Deus. E agora ele vai cobiçar a vinha do próximo. Quebrou o princípio dos mandamentos, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás nada do teu próximo, e cobiçou. Quis negociar a terra, quebrou o princípio de Levítico 25. Não negociará a terra. Aí ele olha para aquela plantação bonita, e ele tem coragem de falar para Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Aleluia. Porque a vinha é algo que chamava a atenção. Meus irmãos, deixa eu esclarecer para você aqui. Você é a vinha de Deus. Você chama a atenção aos olhos do Senhor. Aleluia, a palavra de Deus diz assim: jardim fechado és tu, ó amada minha, ó querida minha. Você é vinha de Deus, você é propriedade de Deus. Você, aleluia, é vinha do Senhor. Você está, aleluia, guardado pela orientação de Deus. Mas o que o inimigo quer é que você perca a sua raiz, aleluia, e comece a ser algo que não tenha sustentabilidade. Vinha é algo de Deus, a horta era a proposta do diabo. Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Aí ele fala dessa maneira: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor. Qual é a proposta do inimigo? É querer mostrar para você que ele tem algo melhor para te oferecer.
deixa eu descortinar aqui. Ele quer oferecer para você um namorado melhor que o seu, uma namorada melhor que a sua, uma esposa melhor que a sua, um esposo melhor que o seu, uma igreja melhor que a sua, um pastor melhor do que o seu, uma comunhão melhor do que essa. Ele chega com propostas dizendo que aquilo que Deus te deu não é bom, que Ele tem algo melhor para oferecer. Ele chega para Jesus e coloca Jesus no pináculo do templo. O Espírito pega e leva o Senhor para o deserto. A proposta do inimigo é enganar os seus olhos e o seu coração, a ponto de você entender e pensar que tudo aquilo que Deus te dá é pouco mediante aquilo que Ele pode te oferecer. Então Ele fala, ó, eu tenho um emprego melhor que o teu. Coloca um rapaz bonito perto de você. Esse aqui é um namorado melhor do que o teu. É uma esposa melhor do que a tua. E aquela igreja que você tem, ó, tem uma aqui melhor do que aquela. E o seu pastor, olha, tem um pastor aqui que, ó, é melhor do que o teu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que Deus deu alguma coisa ruim para alguém? Tudo que Deus te dá é bom. A igreja que Deus te colocou é a melhor. O marido que Deus te deu é o melhor. A esposa que Deus te deu é a melhor. O namorado que Deus te deu é o melhor. A namorada que Ele te deu é a melhor. O emprego que Ele te colocou é o melhor. Tudo que Deus te dá é bom. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. O que Deus te deu é bom. E Deus dá. E eu conversava com o pastor na manhã de hoje, quando ele falou dos atavios, eu fiquei ali, dentro de mim, lembrando do texto e do que tinha acontecido naquela época. O problema não é a prosperidade que Deus dá, e nem o que Deus dá, o problema é o homem, com aquilo que Deus dá, ele ser fiel com aquilo que Deus deu. Porque aquele povo estava no Egito, numa condição de escravo, e agora eles são livres. Deus, Ele fala para aquele povo da seguinte maneira, olha só, vocês vão sair daqui e vão sair abençoados, a ponto dos egípcios terem o coração comovido, e as mulheres e os homens ali, darem para o povo hebreu, pendentes de ouro, anéis de ouro, brincos de ouro, roupas festivas, a ponto daquele povo sair do Egito abastado. Eles saíram de lá ricos, e eles entraram no deserto ricos. Mas quando Moisés sobe para falar com Deus, o inimigo entra no meio do povo. E quando o inimigo entra no meio do povo, a palavra é, e esse Moisés aí? A gente não sabe se está vivo ou se está morto, o tempo passou e ele ainda não chegou. Faz um Deus que vá adiante de nós. E o texto bíblico diz que o povo pega as coisas que Deus deu, entrega na mão de Arão, os pendentes de ouro, os brincos de ouro, os anéis de ouro, a riqueza que Deus deu. O povo pega tudo isso, leva na mão de Arão e fala, ei, constrói para nós aí um Deus de ouro. E com a prosperidade que Deus deu, o povo peca contra Deus. Deus está, aleluia, num particular com Moisés no monte. E Deus falava sempre a Moisés, o meu povo, o meu povo, o meu povo. Mas naquela hora Deus para o culto com Moisés, desce Moisés, porque o teu povo, esse aí não é o meu não. Pode descer, porque o teu povo se corrompeu. E a Bíblia diz que Moisés desce. E quando Moisés desce, ele vê o povo dançando e fazendo festa diante do bezerro. Aleluia. Moisés fala com o povo, e a palavra de Deus fala para o povo tirar os atavios. E o povo tira aquilo que sobrou, que eles estavam dançando e se festejando diante do bezerro de ouro, e coloca diante do monte. E a palavra de Deus deixa eles colocar os atavios ali, e agora eu vou ver o que faço com eles. Quando eles se despiram daquilo que Deus deu e colocou mediante do monte, a palavra de Deus diz, aleluia, que muitos deles foram mortos naquela mesma hora, porque não souberam lidar com a prosperidade de Deus. Mas está aqui alguém que é fiel, que nos ensina uma lição tremenda. A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para a vida desse homem chamado Nabote é que, mediante as tentações do inferno, ele era guardado pelo céu.
Ele tinha o coração guardado pelo céu. Ele não se corrompeu mediante ao dinheiro que Acabe ofereceu para ele, a ponto do texto bíblico lá na frente nos dizer que ele foi morto por causa dessa vinha. Ele preferiu morrer do que vender aquilo que Deus deu a ele. E ele fala, aleluia, guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Sabe qual é a herança que o Senhor deu para esta igreja? É a vida eterna e a salvação. Sabe o que é a herança? Herança é bem hereditário que você não conquista, aleluia, pelo esforço do teu trabalho. Você não trabalha para ter, você não sabe quanto custou, você não faz força para receber. Herança é bem hereditário, aleluia. Alguém tem que morrer para que você receba. E sabe quem morreu para você receber esta herança? O Filho do Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, a qual se dispôs da glória, a qual desenfeitou a glória, a qual desceu da glória para estar andando, aleluia, nas terras áridas da Palestina, para comer a comida que eu e você come, para passar a dor que eu e você passa, para chorar do jeito que eu e você chora, para entender como é que, eita, meu Deus do céu, para depois morrer na cruz do Calvário. Aí deixou para nós uma herança, a salvação, uma herança poderosa, uma herança que, aleluia, não é de se perder por qualquer coisa, é uma herança tão poderosa, aleluia, qual ele saiu e foi nos preparar lugar, para que quando chegarmos na presença dele, o lugar todo preparado para receber aqueles que não negociaram a sua herança, aquele que mediante a apostasia da terra, ele continuou caminhando na presença de Deus, aquele que não se entregou, aleluia, às intempéries da vida, aquele que preferiu servir a Deus, mesmo sendo perseguido, ou muitas das vezes escrachado, desanimado, colocado para trás, mas permaneceu fiel. É aquele que se guardou, aleluia, guardou o seu coração na obra, é aquele que guardou, aleluia, sua vida no altar, é aquele que sabe a herança que tem, o valor que ela tem e como é que ela chegou. Esses que estão aqui hoje receberam uma herança, mas não negocia a sua herança. Não custou nada para mim e nem para você, mas custou a vida do Filho de Deus. Eu não trabalhei para receber, você não trabalhou para receber, aleluia, mas ele de graça se doou na cruz do Calvário, para que essa salvação chegasse à tua vida, à tua casa, à tua família. E num culto como esse é dia de celebrar a salvação que nos foi entregue, aleluia, mediante ao sacrifício que Jesus fez no Calvário. Quando eu olho para a vida de Nabote, não negociando a sua herança, quando ele recebe aquele convite, ele diz, ei, guarda-me o Senhor. Olha só o valor que ele dava para a herança que ele tinha. Ele falava, guarda-me o Senhor, que eu negocie a herança dos meus pais, é bem adquirido, não trabalha para saber quanto custa, não cai suor do nosso rosto, mas custou a vida do Filho de Deus. Ele teve que morrer no Calvário, é claro, e glória a Deus, ressuscitou no terceiro dia, e está lá hoje, nos aguardando, aleluia, para uma eternidade de glória. E na noite desse dia eu tenho que te dizer, vai dispensando as propostas do mundo, vai dispensando os convites do diabo, vai colocando para trás aquilo que parece ter valor, mas que você sabe que Deus não está, aleluia, nesse negócio, e permanece com o seu coração na presença de Deus. Você é vinha de Deus, guardado por Deus, jardim fechado és tu, ó amada minha, aleluia, ó amada minha, ó como que ele te vê, como um jardim fechado, guardado, protegido, aleluia, por ele. Na noite desse dia eu tenho que te falar, permaneça fiel, dispense a oportunidade do diabo, a porta que ele te abre, aquilo que ele te oferece, tudo que Deus te deu, é bom, é bom, é bom, tudo que Deus te deu é bom. Tudo que Deus te deu é bom. Tudo que Deus te deu é bom. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta que está vizinha ao pé da minha casa. E darei por ela outra vinha melhor do que ela. E se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia por dinheiro. O dinheiro é algo terrível. Bom, mas difícil de lidar. O dinheiro corrompe profeta. Corrompeu Balaão. Corrompeu os profetas, que agora são profetas de Acabe e Jezabel, que deixaram de profetizar por Deus para profetizar por Baal. Mas ele encontrou um homem fiel. Eu te darei uma vinha melhor.
ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia por dinheiro. Negociar a herança. Negociar a herança. E sabe o que o texto bíblico nos diz? Que não há dinheiro no mundo que possa pagar o valor da alma de um homem. Que dinheiro ele queria dar por uma vinha de Deus? Mas Nabote era fiel e recusa. Acabe sai triste e vai até Jezabel, sua mulher. Tinha um poder de influência comparado ao poder de influência do próprio Satanás. Ela conseguiu influenciar Acabe. Ela influenciou os profetas. Ela trocou o culto em Israel. Ela construiu um palácio, ela construiu um templo de adoração em Samaria. Esta mulher tinha uma influência comparada à influência de Satanás. Mas ela encontrou um homem fiel. Que na noite decidiu: o Senhor encontre homens e mulheres fiéis aqui neste lugar. Que não negocie a sua herança. Que não faça negócio com aquilo que Deus te deu, com os dons que Deus te deu, com aquilo que Deus te confiou, com a maneira que Deus te chamou, do jeito que Ele te chamou e te levantou. Aí você fala: mas eu sou apenas um diácono aqui na casa de Deus. Ei, mas você sabe o que é ser um diácono na casa de Deus? Você já leu sobre a instituição dos diáconos e a qualidade para ser um diácono, o quão é importante o diaconato? Aí você fala: mas eu fico ali na porta cuidando daqueles que estão chegando e daqueles que estão saindo. Mas quem disse que o serviço na casa de Deus, aleluia, ela tem prioridades de valor? Tanto aquele que está lá fora quanto aquele que está aqui em cima, para Deus tem o mesmo valor. Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Ah, mas eu ainda não tenho ministério nenhum, estou sentado ali no banco, mas está adorando a Deus. Quem é que falou que quem está ali tem menos valor do que quem está aqui? Deus, Ele não coloca, aleluia, acepção de pessoas, e nem coloca em grau, aleluia, aquele que pode mais ou aquele que pode menos. Na verdade, Deus, Ele chama alguns, aleluia, para uma obra e outros para uma outra obra, mas todos vocês, aleluia, são chamados por Deus para algo extraordinário da parte de Deus. Não menospreze aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou. A herança que Deus colocou na sua mão, a herança que Deus te deu é igual a que Ele me deu. A salvação é uma só para todo mundo. O negócio é lidar com ela, porque está chegando o dia do toque final, da trombeta de Deus, da prestação de conta, do arrancar da igreja da terra, aleluia, do encontrar com o Senhor nos ares. Está chegando o grande dia, e quando eu olho para esse grande dia, aleluia, a minha preocupação é, aleluia, daqueles que negociaram a sua herança, daqueles que botaram valor naquilo que não tem valor, daqueles que negociaram aquilo que não tinha, aleluia, negócio para fazer. E o pastor foi falando aqui daqueles cantores que cantam, aleluia, mas mais tarde corrompe e se vende ao mercado, aleluia, do mundo lá fora. Meus irmãos, eu tenho para dizer algo aqui neste lugar. Deus não chamou ninguém para ser famoso, Deus chamou para sermos, aleluia, adoradores de Deus. Aquele que começa bem tem que terminar bem. Esse negócio de começar cantando e já querer gravar e fazer sucesso, isso não é coisa de Deus. Deus, Ele não precisa de sucesso de homem, ainda melhor do que eu e você. Ele tem anjos que cantam lá no céu, aleluia, de dia e de noite. Deus te chamou para ser adorador. É que o homem quer fazer negócio com tudo, recebe um dom de Deus e quer dinheiro por isso. O dom é seu ou é de Deus? Se for seu, negocia, mas se é de Deus, não. A Bíblia diz que Deus, Ele deu dons para a edificação da igreja. Não é para eu e para você tirar proveito do dom que Deus deu para fazer dinheiro com isso. Deus, Ele deu dons para a edificação da igreja. O propósito é único e exclusivo para a edificação da igreja. Aleluia, aleluia. Os cantores que me desculpam, aleluia, mas eu tenho que falar, é uma verdade, Deus. Eles estão perdendo, pastor, a salvação a troco de nada, a troco de um CD gravado, de uma gravadora, de um contrato, aleluia. Mas quando chegar lá no céu, não adianta apresentar o contrato da terra, porque o contrato da terra não tem validade no céu. Lá, pelo contrário, além de você apresentar, você vai ter apresentado. Procura o nome do santo aí. Ei, o nome dele não está escrito no livro da vida, então sai, porque eu não te conheço. Aleluia. É mais fácil, irmãos, você ter o nome escrito no livro da vida e ser fiel com Deus,
do que passar, aleluia, o tempo inteiro correndo atrás daquilo que Deus não dá valor, e quando chegar no dia da prestação de conta, seu nome não está escrito lá. Sabe o que me chama a atenção? É que maior do que qualquer coisa que possa acontecer na terra, é você chegar diante de Deus, e ter seu nome escrito no livro da vida, e não ter negociado a sua herança, e ter direito de entrar na cidade, pelas portas, aleluia. Eu preciso parar aqui, que meu tempo já deu. Aleluia. Esse homem é morto por causa da sua decisão. Aleluia. Ele é rejeitado aqui na terra, mas ele é abraçado no céu. Aleluia. E para não cair no esquecimento, quando esse homem aqui é morto aqui na terra, Jezabel fala para Acabe: agora vai lá. Não disse que ia te dar a vinha dele? Mandou matar Nabote. Aí Acabe chega para tomar posse da vinha. E quando ele chega para tomar posse da vinha, Deus nunca fica sem testemunha. Deus levanta de novo um profeta. Meu Deus do céu. Meus irmãos, não adianta. Pode o ministério não ver, o pastor não vê, a esposa não vê, o esposo não vê. Pode ninguém ver. Mas os olhos do Senhor está posto aqui neste lugar. A minha Bíblia diz que são 7 olhos, nos mostrando a plenitude de Deus, que Ele vê todas as coisas em todos os lugares e que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Quando Ele entra para se apossar daquilo que não era dele, a palavra de Deus, aleluia, vai até um profeta, e o profeta vai lá e fala com ele aquilo que Deus tinha falado. Como os cães lamberam, aleluia, também lamberia ele, o sangue dele, e posse nenhuma daquela terra ele tomaria, porque ele não tem direito naquilo. Aquilo que Deus te deu, você tem direito. Fique com ele, mas não negocie aquilo que Deus te deu. Eu preciso te colocar de pé, porque o meu tempo já terminou. Numa próxima oportunidade a gente segue um pouco mais além. Tem tanta coisa aqui para a gente falar. Aleluia, aleluia. O que me chama a atenção é que, para concluir essa mensagem, qual é a salvação? Qual é o direito? Qual é a nossa herança? A nossa herança está lá em Atos 4:12. E o texto diz: e em nenhum outro há salvação. Aleluia. Porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Essa é a sua posse, é a sua herança, é o que Deus te deu. Não negocie a sua salvação com ninguém. Ela custou a vida do Filho de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Na noite desse dia, alguém entrou aqui que ainda não serve ao Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, onde você estiver, levanta a tua mão, vem até a frente, vamos orar por você. Tem uma oportunidade de Deus para você aqui neste lugar. A gente vai orar por irmão depois. A gente vai orar por irmão depois. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus aqui nessa noite? Alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Se hoje ouvires a voz do Espírito do Senhor, não endureçai o vosso coração. Alguém nessa noite que vai entregar a vida para Jesus ou quer se reconciliar, tem uma oportunidade de Deus aqui neste lugar. Se não tem, nós vamos orar por vocês aqui. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Estenda as tuas mãos aqui comigo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado a glória. Senhor, nós queremos louvar e adorar e bendizer ao teu santo e poderoso nome. E render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, sabemos que estamos vivendo dias difíceis, onde as propostas chegam, Senhor, mas queremos pedir força para o Senhor, para que não negociemos, Senhor, a nossa herança, aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos permitiu. Pai, guarda o nosso coração, Pai, blinda, Pai, o nosso coração e a nossa fé, para que possamos caminhar, Senhor, nessa vida, Senhor, sem nos vender, sem negociar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Pai querido, guarda teu povo, Pai, desta última hora, dessa hora terrível, Pai, dessa hora de proposta
posse de levante. Dessa hora, Pai, onde o coração do povo, Pai, é ofertado a fazer tudo que não agrada ao Senhor. Pai querido, que possamos estar, Senhor, guardados e blindados pela Tua poderosa mão, e que o Teu nome seja glorificado. Guarda, Pai, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, a Tua casa. Senhor, nos faça, Senhor, caminhar por caminho, Senhor, a qual o Senhor está.